A vida selvagem faz com que os animais tenham sempre que arriscar a caça para sobreviver. Isso inclui suas próprias vidas. Todos, sem exceção, incluindo os principais predadores como os leões, por exemplo. Grandes felinos são feridos, e como vivem na natureza selvagem. Cometer erros quando se caça é difícil de evitar. Mas as consequências são difíceis de prever também. Apenas alguns minutos, os leões pegaram facilmente o hipopótamo. Entretanto, para poder matar essa presa gigante, esses grandes felinos têm que gastar muita energia. A pressão para alimentar-se, para ter leite suficiente para alimentar seus filhos, fez com que o orgulho de leões se apoderasse imprudentemente da presa, entre os crocodilos e hipopótamos, embora tenha alcançado o seu objetivo. O preço a pagar é muito alto quando um dos rebanhos é mordido por hipopótamo. A mordida do hipopótamo quebrou a mandíbula do leão. Assim, ele teve apenas alguns dias de vida. Antes de morrer de fome e sede. Os leões são predadores que não podem suportar a fome por muito tempo. Eles não podem beber água por até 4 dias. Mas não podem passar um dia sequer sem comer. Para satisfazer a quantidade de carne para ambos os orgulhos, os leões muitas vezes escolhem grandes presas, como os búfalos. Esta é a presa mais perigosa das pradarias africanas, com o poder de luta extremamente forte e de corpo grande. O leão do orgulho gastou muita força caçando sua presa. Mas eles ainda não tinham a refeição e ficaram gravemente feridos. Foi um baita prejuízo. Mesmo os leões têm que morrer algumas vezes por causa da resistência dos búfalos selvagens. Tornar-se um rei não é fácil para poder sobreviver e dominar as pastagens. Os leões machos passam suas vidas inteiras lutando. Este leão macho é um membro do orgulho mapogo e eles têm uma reputação muito retumbante. Entretanto, em uma guerra para defender seu território, ele foi brutalmente derrotado. Os invasores não só tomaram o território, mas também feriram gravemente o leão macho. O leão macho estava com grandes ferimentos e foi incapaz de se levantar.
Portanto, logo morreu por conta dos seus ferimentos. A luta pelo território é comum entre os leões. Entretanto, nem todos os leões são bem-sucedidos na conquista de território. Intrusos, uma vez entrando na guerra, terão apenas duas opções: ou matar o velho governante ou ser morto. Muitas vezes, os leões nômades se unem para roubar um determinado território. Eles precisam de território para caçar. Mas aqueles que não encontram parceiro podem ser mortos quando descobertos pelo governante. Essas são mortes cruéis e extremamente dolorosas. Lutar com leões é um dever não apenas de sua própria espécie, mas também de outros predadores. Este é o macho em uma luta com o crocodilo. Fez com que ele perdesse uma perna posterior, embora seja fortunado por sobreviver. É muito difícil se mover e caçar assim. Este leão macho não é conhecido por ser considerado o mais sortudo, mas tinha muita fome e comia imprudentemente a comida no território do crocodilo. A falta de vigilância deu ao crocodilo um prato enorme. O leão foi subitamente atacado sem tempo para se defender, fazendo com que um dos lados do abdômen ficasse brutalmente ferido. A carne pode ser vista saindo da pele. O leão só podia sair dolorosamente do rio. A natureza selvagem desafia constantemente os animais selvagens, envelhecendo e morrendo é quase um luxo raro para os animais. Muitas vezes, predadores como os leões têm a sorte de sobreviver um longo tempo de luta e caça, envelhecem e perdem a capacidade de caçar e esperar pela morte. Esta pode ser considerada a morte mais benevolente para os animais selvagens. Este é um velho leão. É velho demais para poder caçar suas presas. Seu corpo já não acompanha mais, mas a aparência de um rei ajudou a ameaçar e capturar com sucesso as presas das hienas. Graças a isso, ele pode sobreviver pelo menos mais alguns dias. No Parque Nacional Kruger, os leões ficaram com raiva e lutaram para matar as hienas. Isso porque as hienas incomodavam enquanto eles desfrutavam de sua refeição. As hienas pagaram um preço muito alto por tentar roubar as presas. Ainda no Parque Nacional Kruger, hienas roubaram leões de forma imprudente, como de hábito. Mas eles escolheram o oponente errado e 2 leões se uniram para matar uma hiena de um bando de mais de 12. Em outro lugar do Parque Nacional Kruger, um leão desfruta alegremente os frutos de sua caça. De repente, um bando de hienas corre para tentar roubar seu alimento. O leão feroz atacou as hienas, mas elas estavam em maior número e o leão foi forçado a desistir.
As caçadas continuarão acontecendo. As hienas que pegam a presa do leão estão ficando cada vez mais ousadas. Isso deixou o leão com raiva e ele foi até a toca da hiena para matar seus filhotes. Em outra cena no Parque Nacional, Kruger, as hienas, depois de roubar a presa, correram para voltar para a caverna. Mas, infelizmente, o leão perseguiu até a caverna. Dois leões pegaram filhote de hiena e começaram a se alimentar dela dentro da toca. Um leão agarrou uma jovem hiena pelo pescoço. A hiena não desiste e luta para sair. Às vezes, os leões precisam fugir dos ataques das hienas quando são muitas. As hienas roubam presas e ameaçam a leoa grávida, fazendo-a subir em árvores para proteger seus filhotes e a si mesma. Na estepe, uma hiena tentou atacar um leão, o que o deixou furioso. E o leão matou a hiena. Depois de ser roubado por hienas muitas vezes, toda vez que esse inimigo é encontrado, o leão ataca totalmente. Nesta ocasião, 3 leões perseguiram a hiena e morderam ela até a morte. Porque esta hiena já havia atacado os 3 leões antes. No Parque Nacional Kruger, uma hiena ficou gravemente ferida. E o leão também a perseguiu, fazendo-a tentar fugir de medo. Felizmente, o leão perdeu o interesse e ela conseguiu escapar. O grito até o horizonte, o rosnado alto de 3 leões comendo uma hiena recém-morta. Provavelmente as hienas estavam comendo antílopes quando o leão emboscou e matou uma delas. Leões não comem hienas, mas este atacou uma jovem abandonada pelo seu grupo na beira da estrada. Em seguida, levou o corpo da jovem para um outro lugar. Os leões conseguiram a presa e as hienas oportunistas, como sempre, estavam tentando roubar deles. Filmado na reserva de caça privada Indolini. Incrível vídeo de uma hiena caminhando direto para um leão. O leão então decide tentar a sorte e pegar a hiena no Parque Nacional Kruger. Quando o Rei Leão foi encurralado por hienas. Isso mexeu com seu ego e, por conta disso, matou algumas delas. Perto de Skukuza, no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, uma leoa luta e rouba a presa de um leopardo, diante da força da leoa. O leopardo ainda tenta recuperar a presa. A feroz leoa usou os seus pés para derrubar o leopardo do penhasco.
O leopardo, assustado e indefeso, fugiu rapidamente. Filmado no Parque Nacional Kruger, um leopardo pega um impala. Imediatamente outros predadores correram para roubar. Os cães selvagens chamaram a matilha para vir logo antes que o leopardo pudesse pegar a sua presa na árvore. O impala tentou fugir, mas falhou. Depois disso, um total de 9 hienas vieram para participar. O impala tentou fugir, mas falhou. O leopardo só conseguiu escalar a árvore impotente para salvar a sua vida. Os leopardos vivem sozinhos, por isso, muitas vezes evitam ataques sem sentido, especialmente guerra com hienas. No Parque Nacional Kruger, um velho leopardo ferido caiu na beira da estrada e foi atacado por um clã de hienas. O leopardo estava muito fraco para contra-atacar. Depois disso, um bando de hienas perdeu o interesse e deixou o leopardo sair. Mas talvez também possamos adivinhar o final. As hienas não ignoraram facilmente as suas presas. Que visão inacreditável de um leopardo e uma piton em uma briga completa pela sobrevivência. Por um momento parecia que o leopardo havia perdido a batalha, quando a piton começou a se enrolar no leopardo, na tentativa de sufocá-lo. Mas o leopardo conseguiu se libertar e pular fora de alcance. No final, a piton foi derrotada com inúmeras perfurações em seu corpo, especialmente na área da cabeça. O leopardo também teve ferimentos, com uma ferida óbvia na pata dianteira direita, que podia ser vista claramente enquanto mancava para longe da cena. Cenas emocionantes na reserva de caça Sebsensor National Park. O leopardo faminto atacou imprudentemente o bebê do assassino do mato. Enquanto o leopardo tentava lidar com a presa, de repente, a mãe texugo voltou. A mãe texugo entrou correndo e jogou os dois para cima. Percebendo o perigo, os leopardos fogem rapidamente. Talvez você não saiba, o poder deste pequeno animal é terrível. Em outra cena do Parque Kagalagad, 2 chacais estavam latindo para um leopardo por estar muito perto de sua toca. Isso só irritou o leopardo, e ele acabou caçando um dos chacais. O incrível momento em que uma chita encontra um leopardo no Parque Nacional Kruger. No Parque Nacional Kruger, um filhote de leopardo perdido foi alvo de um bando de hienas famintas. A perseguição foi rápida. Felizmente, o leopardo conseguiu subir na árvore e escapar das garras do inimigo. Não apenas confrontando outros inimigos, mas até os próprios leopardos têm batalhas pela sobrevivência. Eles precisam de território para sobreviver. Filmagem feita no Parque Nacional Kruger. Uma vez que o pequeno mostrasse que era submisso, deitando de costas e se tornando o menor, o leopardo maior se virava e ia embora e deixava o pequeno seguir seu caminho. Mas o leopardo menor voltou de novo, e o leopardo mais velho agarrou o pequeno leopardo pelo pescoço e o segurou com força, até que você pudesse ver o pequeno sufocar e não haver mais vida nele. O leopardo dominante moveu o seu aperto do pescoço para a boca. Ele então mordeu com tanta força que podíamos ouvir o crânio quebrar. No Parque Nacional Kruger, crocodilos estavam ali tendo um banquete quando um leopardo se aproximou do crocodilo que tinha a maior parte da comida na boca, aparentemente interessado em pegar essa comida. Como a luz estava se afastando do crocodilo,
O leopardo oportunista arriscou a chance e começou a morder e arrancar os pedaços de carne pendurados na boca do crocodilo, arrancando pedaços de carne e comendo. Depois de algumas bocas cheias, o leopardo tentou uma última garra, agarrar e morder, e conseguiu puxar o que parecia ser uma perna inteira de impala do crocodilo. À medida que a luz entrava no mato, os crocodilos aproveitaram para fazer uma pausa e comer o que restava da refeição.